podemos esquecer que, para esse período, o que é normal é calor e tempo seco. Né? Qual é a grande preocupação que talvez nós devemos ter? Se prevê que as chuvas elas devem ser um pouco abaixo do normal, pouca coisa abaixo do normal. Entretanto, a gente não pode esquecer que o normal é não chover quase nada. Então, nós estamos falando aí no período seco, e aí sim, o mais preocupante, as temperaturas devem ser acima do normal. Então, se tratando, né, dessa questão agrícola, há uma preocupação, sobretudo no procedimento de plantio, né? Pois se pega como referência o que aconteceu ano passado, muitos agricultores que anteciparam o plantio acabaram tendo que replantar, né? Porque as temperaturas foram muito acima do normal e acabou prejudicando aí o processo de germinação das sementes. Então, há que se ter um cuidado muito grande, né? Um monitoramento muito maior ali no período que antecede o plantio. Aí já pensando lá para setembro, eu sei que ano passado teve inclusive uma questão judicial, onde parte dos agricultores entraram na justiça para poder plantar mais cedo e acabaram pegando temperaturas muito acima do que era esperado, né? O que acaba tendo impacto muito grande na produção. O El Niño ele está se desconfigurando e nós estamos entrando num período de normalidade. Então, agora, junho, julho, agosto, nós temos aí um período de normalidade, né? Ou seja, o Oceano Pacífico na sua condição de temperatura da normal histórica. O que se prevê é que talvez até outubro nós devemos ter a configuração da laninha. De qualquer maneira, o que é importante tomar cuidado, sobretudo aí para o aspecto agrícola, né, já que aí é uma região importante, as temperaturas elas devem ser acima do esperado. Isso tem impacto maior. E qual é o problema que nós estamos tendo aí na região de vocês, por exemplo? Tínhamos uma estação de referência que era a estação de Poxoréu. Né? Só para você ter uma ideia, Poxoréu, claro que não está aí no Planalto como vocês, mas Poxoréu tem a segunda maior temperatura já registrada no Mato Grosso. Em 2020, registrou 44,5. Cuiabá, a maior temperatura registrada é 44,2. Só que a estação de Poxoréu ela foi desativada. Isso é um problema porque nós não temos mais referência de Poxoréu. Né? E aí eu estou falando de um local que é mais próximo de vocês. Porque tanto as estações de Campo Verde como a de Primavera, como elas são mais novas, ela não tem um histórico tão longo de dados para a gente poder fazer comparações. Mas o que tem se verificado? Aí eu vou pegar como referência a estação mais antiga que nós temos, que é aqui de Cuiabá. Temperaturas que nós nunca tínhamos registrados até 2009, a partir de 2010 começou a ser normal aqui em Cuiabá. Então, isso é um fator preocupante, porque o calor do ano passado, que foi um calor, para a gente aqui, foi o maior calor da história, eu estou falando de mais de 100 anos de dados, o calor que nós vimos o ano passado, ele tende a se repetir com uma frequência cada vez maior. A agricultura, isso é praticamente o fim de uma maneira de lidar, né? de lidar com manejo. O pessoal ou vai ter que se adaptar a uma nova época, ou talvez reduzir uma safra, ou deixar algumas áreas também marginalizadas. Significaria isso hoje em dia? Sem dúvidas, né? Esse aumento da temperatura e a diminuição das chuvas, que a gente tem verificado, sobretudo aí nos últimos 5 anos, pensando na questão econômica, o agro vai ser o setor mais impactado, né? Porque como que você quer falar, por exemplo, de um grão com um preço competitivo se você tiver que irrigar, né?
se você não puder contar com a chuva, né, que por enquanto, né, o governo ainda não está cobrando por ela. Mas como que o agro vai lidar com isso? E aí é muito importante que as próprias propriedades se organizem para que façam ações locais dentro das propriedades para que se recuperem áreas que produzam água. E aí, quando a gente fala da questão das nascentes, de você manter, né, a vegetação no entorno dos rios e córregos, tem muito disso, porque é essa vegetação que garante a permanência da água ali. Qual é a questão? Um valor, uma temperatura que levou 108 anos para ter o primeiro registro, levou 3 anos para ter o segundo registro. Até 2009, nós nunca tínhamos registrado em Cuiabá 42 graus de temperatura. A partir de 2010, e aí os últimos 15 anos, 42 graus, praticamente quase todo ano a gente ultrapassa. E eu estou falando aí já de 15 anos. Então, há que se preocupar, porque, né, como as maiores temperaturas elas acabam sendo registradas ali entre setembro e outubro, por conta da estação seca e o início da estação chuvosa, o que acontece? Coincide com o período de plantio. Né? E aí, isso quem acabou me relatando foram os próprios agricultores em uma palestra para o Sindicato Rural. Que qual é a preocupação deles? Se no processo de germinação você ter temperaturas aí acima, você pode perder a germinação e ter que replantar tudo. E o ano passado nós vimos que em vários locais do estado o pessoal teve que replantar por conta do calor.